FM Network. This football right here. We hunting today. Follow me. Hop on this back. That's what real linebackers do because we got each other. Run to the football today and let's knock somebody out. Y'all know what we do on 3. 1, 2, 3. Oh! Let's go. 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 I'm a Baltimore Ravens. Estamos começando mais um episódio da Casa do Corvo, senhoras e senhores. Hoje é sexta-feira, dia 29 de agosto de 2025. Semana que vem, a contar da data dessa gravação, já temos futebol americano, já temos bola voando. Daqui a uma semana será o jogo aqui no Brasil. No domingo teremos Sunday Night Football com Baltimore Ravens e Buffalo Bills. E agora nós vamos projetar não, porque ele já está pronto. Vamos falar das nossas expectativas sobre o elenco do 53, porque finalmente saiu o corte. Eu sou o Cleverton Liares e estou aqui com João Gabriel Gelli. Boa tarde, João. Boa tarde, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Tá cada vez mais perto, né, cara? Pô, finalmente a temporada chegando, o momento que todos nós esperamos. E vamos discutir um pouquinho desse elenco do Ravens, que é um dos melhores da NFL. Então vamos tentar passar aqui quais são as nossas expectativas para cada um dos grupos de posição, né? E tentar projetar até onde esse time pode chegar, quais são as grandes forças, quais podem ser os problemas desse time. E é isso. Pois bem, como já falamos aqui, finalmente saiu o corte dos 53 que vão encarar a temporada daqui para setembro. E a gente então vai passar posição por posição, comentar um pouco se houve alguma surpresa ou não, nossas expectativas, o papel dessa galera, tudo isso depois dos recados. Bora lá! Recados rápidos, galera. Você que está escutando este episódio quer mais podcast, quer mais vídeos no YouTube, quer mais conteúdo, quer ajudar a Casa do Corvo a se manter no ar e se tornar ainda maior, então vem ser torcedor de elite e apoiar este projeto. apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. Lembrando, R$1, coisa que com hoje você não compra mais nada, você já nos ajuda muito, ok? Lembrando, apoios a partir de R$10 você participa do Boteco do Corvo, nosso grupo fechado no WhatsApp, onde o podcast sai mais cedo, os vídeos saem mais cedo, você participa das discussões de pauta, tem sorteios e prêmios exclusivos. Agora nós temos o Fantasy do Corvo, que é um fantasy exclusivo para os apoiadores. Enfim, ser torcedor de elite é tudo de bom. Os links estão na descrição desse episódio. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio, dê uma olhada nas nossas recompensas e vem nos ajudar com aquilo que você puder, certo? Se você não quiser se comprometer com um apoio mensal recorrente, você pode utilizar a nossa chave Pix para fazer o seu apoio. casadocorvobr@gmail.com. Qualquer quantia serve. Se você não quiser ou não puder nos ajudar financeiramente, não tem problema. Compartilha este conteúdo com a galera. Nós estamos nos principais agregadores de podcast internet afora. YouTube Music, Spotify, Deezer, Google Podcast, enfim, em tudo que é canto. Então compartilhe esse episódio, deixa a sua avaliação, seus comentários, as suas estrelinhas, porque assim você nos ajuda a chegar até mais gente. Tá certo? E lembrando, se você não quiser perder nada, a Casa do Corvo agora tem canais no Telegram e no WhatsApp, então você pode saber de tudo que acontece aqui através da sua plataforma de mensagens favoritas, certo?
E é claro, você que está nos escutando aqui, a Casa do Corvo faz parte da FN Network, a maior rede de criadores de conteúdos de futebol americano, de beisebol, hóquei e basquete. Então, se você está escutando este episódio, dê uma olhada também no trabalho dos outros criadores de conteúdo que compõem essa rede. Tem muita galera boa fazendo parte disso aqui, tá bom? É isso, é o que tínhamos para hoje, então bora pro episódio. Muito bem, senhor João Gabriel Gelli, eu tenho falado com o pessoal que o Baltimore Ravens essa temporada é uma das franquias mais chatas das 32 da NFL, porque pouca coisa de fato aconteceu, né? Por exemplo, se a gente olhar para dentro da nossa própria divisão, a AFC Norte, houve aí uma novela com calouros que não queriam assinar os seus contratos, gente aí ameaçando fazer holdout, que talvez não fosse voltar pro time. No Pittsburgh Steelers teve a novela Aaron Rodgers e tudo mais, e no Baltimore Ravens tudo tranquilo, tudo em paz, tudo maravilhoso. Alguns incidentes aí de training camp, né, com o Lamar Jackson machucando o pé, mas nada muito grave, nada muito fora da normalidade, nada que a gente possa chamar de drama, novela ou alguma coisa assim. E no meio de tudo isso, finalmente fechamos o nosso roster de 53 jogadores. Vamos começar então falando de quarterbacks, né? O Baltimore Ravens este ano vai com 2, apesar de recentemente temos ouvido aí falar de Tyler Huntley, mas Tyler Huntley será jogador de practice squad. O Baltimore Ravens vai com Lamar Jackson e Cooper Rush, e eu acho que aqui a gente começa justamente falando do Cooper Rush, não tem muito o que falar sobre Lamar Jackson, porque quando a dupla era Lamar Jackson e Tyler Huntley, a ideia era de que o Tyler Huntley tinha uma característica parecida com o Lamar, então se saísse o impacto dentro do playbook não seria diferente. Não é o que acontece com o Cooper Rush, e esperamos que o Cooper Rush não veja campo dentro da temporada. Então, assim, é simplesmente uma elucubração que a gente espera que não aconteça, sabe? É só simplesmente a título de curiosidade mesmo, mas é interessante que dessa vez a gente tem um reserva que é mais próximo de um pocket passer do que era o Tyler Huntley e um pouco mais distante do que é o jogo na mão do Lamar Jackson, apesar de que o Todd Monken chegou e melhorou, né, a capacidade do Lamar Jackson como passador, né? É isso. O Cooper Rush ele chega para ser um bom reserva, um cara que vai estabilizar essa posição aí 2 aninhos, né? Mas é o cara que a gente não quer que veja campo, é o que você bem disse. Mas se ele precisar entrar 2 jogos e tal, eu acho que é um cara que vai dar conta do recado. Ao longo da carreira dele na NFL, ele conseguiu isso no Dallas Cowboys. Ano passado, por exemplo, ele teve 8 partidas que ele foi titular, ponto de lesão do Dak Prescott, e conseguiu produzir de forma razoável, né? Teve 4 vitórias e 4 derrotas, considerando que é um reserva. Assim, eu acho que tá dentro do que você pode pedir para um jogador desse nível. Então, assim, eu acho que é uma opção bem válida que o Ravens teve, que, assim, por um outro lado, de fato, ele não oferece as mesmas características que o Lamar, né? Um cara que é 100% que vai ficar dentro do pocket para tentar ganhar ali, mas acho que ele faz um bom trabalho nisso que ele se propõe. Então, assim, é um reserva que eu fico confortável de ter no elenco, e ainda tem o Tyler Huntley no practice squad para qualquer coisa, qualquer necessidade. Também acho que é um cara viável para se colocar em campo. Sim, no fim das contas, a gente tem aí algumas opções que podem dar conta no recado numa necessidade curta, né? Agora, se o Lamar se machuca e perde um período prolongado, aí já é fim de papo, né? E falando um pouquinho sobre o Lamar mesmo, eu tô bem curioso para ver como é que ele vai chegar para essa temporada, vindo daquele que para mim foi o melhor ano dele na carreira até agora. Para mim, mesmo quando ele tendo 2 prêmios de MVP por outras temporadas, essa temporada que ele não ganhou, para mim foi a melhor da carreira dele até agora. Então, tô curioso para ver qual é o próximo passo da evolução dele, qual é o próximo passo da evolução dele dentro do sistema do Todd Monken, qual é o
que esse ataque vai trazer de novo, né, com algumas peças novas, mas muita continuidade, né, vamos dizer assim. Eu tô muito otimista, né, que esse pode ser o melhor ataque da NFL ao longo dessa temporada. E fica a observação de que por mais um ano o De Costa queima uma escolha de draft, né, no que poderia, ao menos alguém que pudesse contribuir no time de especialistas, é mais um quarterback que ele queima e nem faz parte do elenco, né? Vamos passar agora para os running backs. Tem uma coisa nos running backs que a gente vai comentar um pouco mais para frente que não fala exatamente do elenco, mas fala a respeito da capacidade que eles vão ter de produzir, tá? O elenco Baltimore Ravens está levando 5 running backs, Derrick Henry, Justice Hill, Keaton Mitchell, Rasheen Ali e Patrick Ricard que vai entrar na função de fullback, como sempre, né? É ele que faz aquela posição do cara que vai arrebentar as linhas quando tiver numa posição mais curta de campo, em beira de end zone e tudo mais. Do restante, nenhuma novidade. A gente espera que o Derrick Henry, por mais que nós estamos na iminência, assim, sempre na iminência que eu digo, não, mas talvez eu não quero falar de expectativa, mas porque expectativa projeta algo bom, e não é algo bom que eu quero falar, mas a gente tá sempre ali no medinho, vamos dizer assim, vai na chegar tensão. O momento na tensão de que vai chegar o momento que o Derrick Henry vai começar a cair de produção, né? Sim. Acho que ele ainda tem lenha para manter pelo menos algo perto do que ele fez temporada passada. Para além disso, nós temos jogadores como o Justice Hill, né, que é alguém mais veloz e tudo mais, o Keaton Mitchell, que também é mais veloz. Assim, ninguém mais veloz, não digo veloz assim a título de comparar com o Derrick Henry. Eu falei veloz no time. Não, eu acho que eles são mais rápidos do que o Derrick Henry mesmo. Você acha? Sim. Porque eu acho que, assim, na minha cabeça sempre vem a ideia do Derrick Henry pesado, né? E aí eu sempre esqueço que o Derrick Henry tem uma capacidade de sprint muito boa. Sim. Mas eu queria fazer referência, na verdade... o Derrick Henry é um freak, né? Sim, maluquíssimo. Mas eu queria fazer a capacidade também de receber passe, né? O Justice Hill é um cara que ele pode ajudar também no jogo aéreo. O Keaton Mitchell é alguém que está prometendo também, vindo aí como um calouro não draftado dos últimos anos. Enfim, aqui também nenhuma novidade. Minha curiosidade fica para ver o que o Rasheen Ali vai representar nesse elenco. Lembrando que ele vem como running back 4, então assim, ele vai ter muito pouco snaps, cara, de campo. Assim, eu acho que a gente só vai ver o Rasheen Ali no ataque em pouquíssimos snaps ou se rolar alguma lesão. Ou em caso de garbage time, alguma coisa assim. Porque em condições normais, eu acho que ele praticamente não vai entrar em campo no ataque, vai ficar mais limitado a especialistas mesmo. Assim, eu diria que desse grupo de running backs, a gente tem um cara que vai dominar o backfield, que é o Derrick Henry, mas pra mim, a estratégia do Ravens ao longo da temporada regular deveria ser de tentar conservar um pouco o Derrick Henry, não pensando, ele precisa chegar fresco na pós-temporada. Não é por isso, é mais pensando no futuro mesmo. Porque, ele veio de uma temporada de uma carga muito elevada, né, pelo time do ano passado. O histórico dele em Tennessee é de ter tido um volume muito alto de carregadas e toques na bola, né, no geral. E, assim, é um cara que já tá nos seus 30 anos, então ele precisa ter uma abordagem um pouco mais parcimoniosa, vamos dizer assim. O Ravens precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque quando os running backs chegam aos 30 anos, o histórico recente é muito negativo, né? Cada vez mais esses jogadores eles têm a tendência de cair drasticamente, né? De ter um declínio grave, né, de produção. E o Ravens acabou de dar um contrato novo ainda para o Derrick Henry, estender esse contrato por mais alguns anos. Então, tentar preservar ele para que ele esteja ainda atuando de forma relevante no final desse contrato, para mim é algo que é importante. E para fazer isso, eu acho que você precisa tirar um pouquinho da carga dele ao longo da temporada regular. E para ocupar esse espaço, eu acho que o Justice Hill e o Keaton Mitchell dão conta do recado, sabe? Obviamente, as funções que eles vão exercer dentro do campo são completamente diferentes. O Justice Hill é um cara que vai entrar em campos com bastante frequência em terceiras descidas, até porque eu acredito que ele é o melhor running back desse elenco na proteção pro passe, e também é o melhor running back desse elenco como recebedor.
E o Keaton Mitchell é um cara que consegue esticar bastante horizontalmente a defesa, então ele consegue ganhos por fora dos tackles, ele é muito explosivo também, muito veloz. Falta força física, falta um pouco mais de capacidade entre os tackles, mas é um cara que, como peça complementar, eu acredito que ele dá bem conta do recado. Tem a questão, né, de recuperar a confiança por conta da lesão grave que ele sofreu em 2023, né, que ano passado ele não voltou muito bem, mas os relatos são de que ele está preparado e confiante, né, para essa temporada, e eu acredito que essa comissão técnica confia bastante nele, que ele vai ter uso ao longo da temporada. Mas é isso, assim, eu acredito que o Derrick Henry vai continuar produtivo, mas eu também não ficaria chocado se, assim, ele não passasse nem perto da produção que ele teve ano passado, que foi realmente uma das melhores temporadas da carreira dele, e a gente tá falando de um jogador que tem altas chances de ser um futuro Hall da Fama, né? Então, assim, ele não repetir os números do ano passado não é nenhum problema, na verdade é o esperado, né? Seria o normal, mas eu ainda espero que ele tenha um ano bem produtivo, mas aguardo para ver essa abordagem que a comissão técnica vai ter em relação à utilização dele nesse ataque. A gente tá falando inclusive de um Derrick Henry que, por conta de ter no backfield alguém como o Lamar Jackson, que deixa as defesas um pouco mais honestas, ele já tem um volume reduzido de carregadas em comparação do que era em Tennessee, porque em Tennessee era ele sozinho. Aqui em Baltimore, não. Aqui, né? Como se eu estivesse morando em Baltimore. Mas no Baltimore Ravens, pelo menos ele tem com quem dividir carregadas, tem a ameaça do Lamar Jackson, então às vezes ele é mais um chamariz para deixar o Lamar Jackson escapar, e eu concordo contigo. Eu acho que, considerando que o Derrick Henry ele tá ficando cada vez mais velho, né? Ele não é nenhum Benjamin Button da vida, você colocar o Justice Hill e o Keaton Mitchell para ter mais carregadas, ainda sendo o Derrick Henry o running back principal, eu acho fundamental. Eu acho que é bom manter esse cara mesmo, com um pouco menos de toques na bola. Antes de ir pro ponto que eu queria levantar, né, a respeito dos running backs, eu vou seguir em frente. Vamos falar um pouquinho dos tight ends. Eu vou chegar lá no assunto que eu quero, gente. Aguardem um pouquinho. Tight ends, o Baltimore Ravens está levando 3, né? O Mark Andrews, Isaiah Likely e o Charlie Kolar. Também nenhuma novidade aqui. O que chama atenção é que o Isaiah Likely vem lidando com uma lesão no pé, e o Baltimore Ravens não colocou o Likely na Injury Reserve, então o time está contando com o jogador ainda pro começo da temporada. Aqui não tem muito o que falar, esses dois caras já mostraram o talento que eles têm. O Mark Andrews nem se fala, o Isaiah Likely, quando precisou inclusive ser tight end 1, ele mostrou que ele consegue cumprir essa função de tight end 1, então na ausência do Mark Andrews ele consegue fazer muito bem essa função. O Charlie Kolar também, quando acionado, quando colocado dentro do esquema de jogo, ele mostrou que tem uma boa produção. Também, se eu não me engano, acho que ele consegue ser também um cara que é um bom bloqueador. O corpo de tight ends não tem muito o que falar, né, Gélio? Eu acho que, assim, em termos de grupo, não falando talvez de termos individuais a gente pode até colocar o Mark Andrews ali no top 5, mas eu acho que em termos de grupo de tight ends, o Baltimore Ravens tem um elenco mais completo. Sim, é um grupo muito bom e acho que não tem muito mais o que falar, além do que você já passou aí. É um grupo bem completo, que já vem junto há algum tempo. Assim, chama a atenção o fato de que todos são free agents no ano que vem, né? Então também fica a curiosidade para ver se nesses próximos dias pode sair a renovação de algum deles, né? Porque é difícil acreditar que o Ravens vai deixar os 3 irem embora e ter que reconstruir esse grupo do zero no ano que vem. Mas é um grupo que eu gosto bastante, cara. Eu gosto bastante dos 3 jogadores. Obviamente o Charlie Kolar na função que ele tem, né? Eu acho que até como tight end 2 ele vai bem. Obviamente ele não seria um cara que eu teria para ser o destaque na posição pro meu time, mas para ser o tight end 3 eu acho que ele tá excepcional. Para ser o tight end 2 dá conta do recado. É um cara que eu acho que é até um pouquinho subestimado por aí. Muita gente não deve nem... torcedores de outros times não devem nem saber de quem se trata, né? Mas é um jogador que eu acho que tem seu valor. O Isaiah Likely também, mas esse já tem mais hype. É um cara que deve ganhar um contrato grande em breve, então eu não acho que ele vai estar em campo na estreia no Sunday Night contra o Buffalo Bills, né? Mas isso é meu achismo aqui há 10 dias mais ou menos do jogo.
a expectativa é que ele esteja de volta ainda nesse primeiro mês, né? Ou então o time teria botado ele na injury reserve. E fica a curiosidade para ver como o Mark Andrews vai reagir com depois, né, da eliminação e tal. Já é um cara com a carreira mais longeva também. Então, assim, será que vai chegar o momento que ele vai começar a ter algum declínio na carreira dele em termos de produção e tal? Ou ele vai entrar nessa temporada com sangue nos olhos, pensando que ele tá em ano de contrato e tentando passar por cima da situação ruim do final do ano passado? Então, vamos descobrir. É uma das principais narrativas aí dessa temporada, eu acho, pra esse ataque. Até porque, assim, a eliminação pro Baltimore Ravens ficou toda na carga dele, né? Muito se cobrou da torcida, gente pedindo a cabeça dele, que tem que ir embora, fica com o Isaiah Likely. No fim das contas, o Baltimore Ravens optou por permanecer com ele e eu espero que isso realmente sirva de combustível para que ele venha com muita vontade para 2025. Me refresca a memória, Gélio. O Charlie Collar é aquele cara do Jacksonville Jaguars que o highlight dele tinha 10 segundos só? Não. Esse é o Josh Oliver. Josh Oliver, isso. Charlie Collar foi draftado no mesmo ano que o Isaiah Likely. Entendi. Mesmo draft. Pelo Ravens mesmo. Vamos agora pro corpo de wide receivers. Wide receivers, o Baltimore Ravens está levando 6, né? O Zay Flowers, Rashad Bateman, DeAndre Hopkins, né, o veterano, porque sempre tem que ter um veterano desses todo ano no Baltimore Ravens, Tylan Wallace, Devontae Walker e LaJonta Wester. Para quem aí se empolga com resultados de pré-temporada, o Devontae Walker chamou muita atenção, ele demonstrou que ele tem capacidade mesmo de brigar aí, talvez para ser o wide receiver 3, né, porque o DeAndre Hopkins, vamos ser sinceros, ele não é um reforço. Pelo menos eu não considero ele o reforço. Pode ser usado ali em situações muito pontuais, algumas vezes aí disputando alguma bola contestada, que sempre foi o forte do DeAndre Hopkins, mas basicamente a gente aí tá pensando em Zay Flowers, Bateman, Hopkins e Walker disputando aí a terceira vaga, o Tylan Wallace em alguma eventualidade, o LaJonta Wester, ele vai vir como especialista, né? Vai vir como retornador desse time. Eu acredito que o Tylan Wallace, o Devontae Walker e o LaJonta Wester vão jogar majoritariamente entre os especialistas. O Tylan Wallace é um cara que sempre que teve que entrar em campo, ele correspondeu, né? O LaJonta Wester teve um destaque aí nessa pré-temporada como retornador, e eu acredito que ele vai ser o retornador de punts titular, né, oficial do time. O Walker é um cara que deve jogar bastante também entre os especialistas e que a expectativa é que ele ganhe algum papel, né, como recebedor ao longo da temporada. Mas, assim, o trio, quando o Ravens estiver com 3 wide receivers em campo, quase sempre vai ser Flowers, Bateman e Hopkins. A não ser que exista alguma lesão, claro. Mas em condições normais, esse seria o trio, né? O Flowers vindo de uma temporada de mais de 1.000 jardas, Pro Bowl. O Rashad Bateman de uma temporada que ele foi muito bem na Red Zone, conseguiu uma boa quantidade de touchdowns, conseguiu ficar saudável, que é o mais importante, e mostrou aí um pouco do valor, né, que fez o Ravens draftar ele na primeira rodada. Até ganhou uma extensão contratual, é um cara que está sob contrato no time aí por mais 4 anos, num valor bem aceitável. Para mim é um jogador de bastante talento, né? Eu sempre defendi bastante ele como jogador. E se ele conseguir ficar saudável, dar continuidade na temporada, no que ele fez na temporada passada, é um cara que eu acho que tem chance de, num ano muito forte, talvez o Ravens passe um pouco mais a bola, não sei, é um cara que tem chance de bater as 1.000 jardas. Mas, assim, não apostaria nisso, mas não ficaria chocado também se acontecesse. Já o DeAndre Hopkins chega para ser o terceiro jogador mesmo, um cara que vai lutar por bolas mais difíceis, já tá mais pro fim da carreira. A temporada dele passada pelo Kansas City Chiefs também já não foi grande coisa. É um cara ali que vem para fazer suas 560 jardas, tentar contribuir na red zone, lançar uma ou outra fade talvez na direção dele. Eu odeio essa jogada, mas enfim, eu acredito que vai acontecer em algum momento. Então, assim, para mim, é um dos melhores grupos de wide receiver que eu lembro de ver no Ravens, assim, em muito tempo. E é bom que isso tem se tornado cada vez mais frequente, né? Porque eu falei isso em alguns anos atrás, né? Por exemplo, naquele ano que veio o Odell Beckham, eu falei isso, em termos de talento, talvez fosse o melhor
o melhor grupo de wide receivers do Ravens. Eu acho que esse grupo aqui também tem potencial. Fico satisfeito aí com esse grupo que o Lamar tem para trabalhar entre os recebedores. Desde que se estabeleceu essa dupla, né, Flowers e Bateman, e mesmo quando veio o Bateman para jogar com o Hollywood Brown, né, que o Hollywood Brown dentro das capacidades dele, ele teve lá suas competências, né? Ele foi um jogador sólido. Ano após ano a gente vem falando como o grupo de wide receivers do Baltimore Ravens ele tem ficado bom. Algo que foi uma reclamação já no fim da era Joe Flacco e começo do período do Lamar Jackson, onde ele tinha que passar para padeiro, para eletricista, para dentista, essas coisas. Acho que finalmente a gente está podendo se orgulhar do grupo de wide receivers do Baltimore Ravens. Vamos ver 2025 como será. Eu falei tanto da minha preocupação com os running backs e chegamos aqui no ponto que eu queria falar. Linha ofensiva. Linha ofensiva, o Baltimore Ravens está levando 9. Lembrando que o Emory Jones Jr. tá na injury list de non-football injury, né? Nesse momento o time tá levando o Ronnie Stanley, Andrew Voorhees, Tyler Linderbaum, Daniel Faalele, Roger Rosengarten, Ben Cleveland, que me surpreende por o Ben Cleveland ainda tá nesse elenco depois do imbróglio que foi na temporada passada, Joseph Noteboom, Carson Vincent e Corey Bullock, tá? Minha preocupação aqui, essa linha ofensiva com os 5 titulares, Stanley, Voorhees, Linderbaum, Faalele e Rosengarten, ela começou a temporada passada muito mal. Tanto é que, quando o Andrew Voorhees sai e é preciso fazer um ajuste nessa linha ofensiva, a linha ofensiva dá um upgrade. Qual que é o problema aqui? Nesse momento, o Baltimore Ravens não tem um reserva do calibre do Patrick Mekari que ele consegue se moldar a qualquer posição e consegue ali tapar um buraco na linha ofensiva, porque qualquer movimentação que precisasse fazer, coloca o Mekari ali, a gente ajusta, vê o que dá e conseguir quebrar o galho. Eu não sei se é possível fazer com esses reservas, e você depende de uma linha ofensiva muito boa para abrir os espaços para o jogo corrido, que é a pedra fundamental do ataque do Baltimore Ravens. Aqui mora a minha principal preocupação com o ataque de 2025. Você acha que dá para ter um pouquinho de esperança com essa linha ofensiva, Gelli? Eu que tô maluco em ficar me preocupando demais com essa galera? Não, eu acho que você tá certo em ter um ponto de preocupação, mas pessoalmente eu tô confortável com essa linha, tá? Assim, eu acho que o Voorhees, ele entrou numa situação que também era complicada ano passado, né, que ele tava voltando de um ano inteiro que ele ficou afastado por lesão, aí ele se machucou, ele perdeu o espaço dele, eu tenho mais confiança de que ele vai conseguir render de forma aceitável esse ano. Eu tenho mais preocupação com o Faalele, mas a comissão técnica gosta bastante dele, isso é evidente, né, já é evidente desde o ano passado. Tô confortável com o Ben Cleveland como reserva, também na posição de guarda. Tô bem confortável com o Joseph Noteboom como reserva, como tackle. É um cara que tem bastante experiência como titular, já jogou em nível razoável na liga, então, assim, para mim ele é o 6º jogador dessa linha ofensiva. O Carson Vincent é um projeto, assim, não acredito que ele vai entrar em campo. Se ele entrar em campo esse ano é porque alguma coisa muito bizarra aconteceu, tá? E o Corey Bullock só entra em campo também se o Tyler Linderbaum se machucar. Mas é uma história interessante o Corey Bullock, né, que ele não foi draftado, ficou no practice squad, e esse ano ele ganhou essa posição, né, de center reserva, disputando contra 2 caras que foram escolhas de draft nos 2 últimos anos, né, o Garrett Dellinger, escolha de 7ª rodada desse ano, e o Nick Seymour também foi escolha de final de draft em 2024. Então, e o Bullock, não draftado, ganhou deles, os 2 acabaram cortados, o Seymour ainda voltou para o practice squad, né, mas o Dellinger acabou indo para o practice squad do Cleveland Browns. Assim, é um grupo que eu acho que é sólido, tem opções aí para caso existam lesões. Eu tô confortável, assim, o Rosengarten já indo para o 2º ano, né, já aclimatado à NFL, Tyler Linderbaum entrando em ano de contrato, o Ronnie Stanley depois de passar uma temporada inteira saudável, coisa que não aconteceu há muito tempo. Assim, obviamente tem a preocupação de serem 2 guardas que não são muito provados, né, na liga, e que são 2 caras que podem ter alguma dificuldade, mas eu acho que eles estão cercados também de jogadores de bom potencial que vão ajudar a estabilizar essa linha.
Enquanto isso, a gente tem o Emory Jones, né, que talvez volte no meio da temporada e possa ser aí um acréscimo, pode ajudar em algumas dessas posições, quem sabe virar um guard reserva para o restante da temporada, não sei. Aí já é mais especulação da minha parte, porque ele praticamente não treinou esse ano. Tyler Linderbaum, não vamos queimar pautas futuras, né? Mas que já se especulou aí a possibilidade, né? Um boato que se ventila de talvez ele não fique pro ano que vem por conta da grana que ele tá pedindo. E que aparentemente parece ser uma grana um pouquinho alta. Desde que saiu a renovação do Kyle Hamilton, os jornalistas já vêm cobrando o De Costa a respeito das renovações de outros jogadores, Linderbaum incluso. O Eric De Costa não quer falar. Fica aí então para os próximos capítulos o que vai acontecer com ele. A gente vai acompanhar com cuidado a celeuma de Tyler Linderbaum no Baltimore Ravens. Vamos virar agora pro outro lado, falar de coisa boa? Vamos falar de defesa, e a defesa talvez seja o que mais agrada aos nossos olhos, né? Com esse elenco que se formou. Vamos falar primeiro da linha defensiva, né? A linha defensiva do Baltimore Ravens está levando 5 jogadores, o Nnamdi Madubuike, Travis Jones, o Broderick Washington, o John Jenkins e o Aeneas Peebles. Aqui também, eu acho que eu pelo menos não tenho nada a comentar enquanto tiver aí esse trio, Travis Jones, Nnamdi Madubuike e Broderick Washington. São jogadores que me deixam confortável aí dentro dessa linha, cara. Eu, sinceramente, acho que pra mim tá, por enquanto, como diria um amigo meu, tá morto de bom isso aí. Eu concordo com você, fica a expectativa aí pra ver se o Travis Jones consegue dar um passo a mais, também chegando perto aí do ano de contrato dele. Se ele consegue explodir um pouco como pass rusher. Acho que é um jogador de bastante talento que compõe bem esse grupo. Acho que o Aeneas Peebles pode ser uma peça interessante de rotação para gerar algo mais disruptivo no pass rush, e o John Jenkins é um reserva razoável como nose tackle, né? Então, se você precisar ancorar aí uma linha defensiva para parar a corrida, ele pode entrar em campo e ajudar. E ainda tem o Brent Urban, que está no practice squad, que deve ser usado em algumas semanas, né? Como jogador que é elevado para o elenco ativo no dia da partida, né? Então é um jogador que a gente conhece, confia, né? Que consegue dar conta do recado aí como uma peça de rotação. Honestamente, não tem muito mais o que falar. Se o Madubuike conseguir reproduzir a temporada de 2023 dele em termos de pass rush, seria um excelente sinal para essa equipe também. Olha, eu acho que como a gente tem uma defesa com uma configuração um pouco mais parecida com a defesa da época de Mike McDonald, é possível. É possível. E quando a gente chegar no grupo de safeties, eu vou desenvolver um pouco mais essa minha tese. Linebackers, né? O Baltimore Ravens está levando 5 linebackers para o seu roster, né? O Roquan Smith, Trenton Simpson, Ted Buchanan, Jake Hummel e Jay Higgins, o quarto. Jay Higgins, o quarto, que é um dos 3 calouros não draftados que conseguiu fazer o roster agora em 2025, e pela descrição que eu tô lendo aqui, né, parece, cara, que ele vem aí com alto potencial para conseguir uns snaps significativos aí nesse miolo de defesa. E eu acho importante porque o Roquan Smith, para a temporada passada, e a gente pode desenvolver se foi questão de esquema, se foi realmente o Roquan que do nada desaprendeu a jogar, mas ele veio numa temporada abaixo do que a gente sabe do que ele pode produzir. E do lado dele tá vindo um sujeito que é um projeto, que é o Trenton Simpson. Eu espero que o que aconteceu temporada passada tenha sido ali simplesmente algo passageiro, que o Roquan vem para uma temporada melhor, para 2025, que ele consiga pelo menos render aquilo que ele rendia quando o Baltimore Ravens trouxe ele de Chicago, e você tendo aí mais peças para rotação, como o Jay Higgins, por exemplo, eu acho que existe aí o potencial desse grupo render um pouquinho mais. E aí o Ted Buchanan e o Jake Hummel, eles vão ficar mais para especialista nesse caso, né? Eu acredito que o Jay Higgins também vai jogar mais como especialista mesmo. Se algum deles for entrar como linebacker no campo, na defesa mesmo, vai ser o Ted Buchanan. O Roquan Smith é a peça-chave desse grupo. Eu acho que ele ficou um pouco sobrecarregado no passado, de fato. Mudança de esquema, eu acho que esse esquema pedia que ele
cobrisse muito campo e acho que ele sofreu um pouco nessa transição. De fato, ele jogou abaixo do nível que a gente está acostumado, mas mesmo assim continuou sendo um dos melhores linebackers da liga. Já o Trenton Simpson, ele começou a temporada como titular, foi perdendo espaço ao longo do ano, tanto que o time acabou rotacionando muito ele, o Chris Board e o Malik Harrison, mais para o final da temporada, em situações diferentes. Eu acho que a comissão técnica tem fé de que ele vai entregar num nível melhor, né, vai performar num nível melhor nessa próxima temporada, mas tem ali o Buchanan e o Jay Higgins como outras opções que podem entrar em campo e talvez contribuir caso o Trenton Simpson não dê conta do recado. Eu não ficaria chocado, baseado no que foi visto ao longo da pré-temporada e tal, não ficaria chocado se o Jay Higgins conseguisse cavar um espaço para ele até o final do ano. Mas quando começar a temporada, a expectativa é que o Trenton Simpson vai ser o titular ao lado do Roquan Smith, com o Ted Buchanan sendo a outra peça de rotação. Quem sabe, né? Quem sabe. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de edge rushers, né? O Baltimore Ravens está levando Kyle Van Noy, Odafe Oweh, Tavius Robinson, Mike Green. Inclusive, isso é uma história muito bonita do Mike Green, que meio que ajudou a ofuscar um pouquinho os problemas extra-campo que esse cara trouxe, né, para a NFL. E o David Ojabo. Era para ter nessa lista, provavelmente, o Adisa Isaac, mas esse cara ele vai ficar encostado na Injury Reserve por causa de uma lesão no cotovelo, se eu não estou enganado. Chegou a vez de Odafe Oweh e David Ojabo mostrar para que vieram, porque o Kyle Van Noy ele é incontestável, não tenho o que falar. O Mike Green ele vem com alto potencial do college, embora a gente sabe que tá difícil se criar apressador de passe nesse elenco do Baltimore Ravens. Então vamos ver aí o que esses dois caras vão produzir agora para a temporada 2025, né? O Odafe Oweh nem tanto, né? Porque o Odafe Oweh já vem numa classe meio complicada de edges quando ele foi draftado. Agora o Ojabo ele já vinha com uma expectativa mais alta e desde que ele sofreu a lesão, acho que no Senior Bowl, se eu não me engano, ele não mostrou, ele mostrou muito pouco do que se esperava que ele fosse jogar na NFL, né? 2025 tá aí, temporada nova, oportunidades novas. Agora é só ir lá e abraçar. Assim, eu pessoalmente acho que o Ojabo não vai ter muita chance dentro do campo, né? Ele vai ter os snaps dele, vai ter a oportunidade, mas não sei. Acho que ele é a quinta opção, de fato, desse grupo de pass rushers. O Kyle Van Noy e o Odafe Oweh entram como titulares para a temporada. Eu acho que a comissão técnica gosta bastante, vê bastante potencial do Tavius Robinson como peça que pode se mover ao redor da linha defensiva também. E é um cara que eu acho que produziu para ganhar pelo menos uma chance de tentar ter mais espaço. E o Mike Green chega para ser a estrela desse grupo. Obviamente ele não vai começar como titular, porque o time tem dois jogadores de bom nível, né, no Van Noy e no Oweh, mas são caras que, se o Mike Green é aquilo que a gente acredita que ele pode ser, ele deveria ultrapassar esses caras ao longo da temporada. Então, assim, a minha expectativa é que o Mike Green talvez comece devagar, não tenha tanto espaço, mas quando a gente chegar na segunda metade da temporada e tal, ele vai começar a ganhar o destaque dele e vai ter uma boa temporada de calouro, sim, pra gente chegar no ano que vem já pensando, pô, esse cara aqui é um nome que vai fazer a diferença, se ele é a peça central do nosso grupo de pass rushers, até porque o Van Noy e o Oweh são free agents, e o Ojabo também, né, são free agents na próxima temporada. E muito provavelmente eu acho que são jogadores que o Baltimore Ravens não deve contar com eles para a próxima temporada. E aqui começa o crème de la crème da defesa do Baltimore Ravens. Vamos falar sobre os cornerbacks. Baltimore Ravens está levando 6, por mim podia levar um caminhão inteiro. Começando com Marlon Humphrey, Nate Wiggins, Jair Alexander, Chidobe Awuzie, TJ Tampa e Keon Martin. O Keon Martin vai ser uma ótima peça de rotação quando as coisas ficarem um pouco mais apertadas, né? Nós sempre falamos aqui que o cornerback nunca é demais, por isso que eu falei que o Baltimore Ravens poderia levar um caminhão deles. Marlon Humphrey e Nate Wiggins, não precisa falar nada, são jogadores muito bem estabelecidos. Nate Wiggins, já falamos das nossas expectativas para ele no programa passado, né? Que foi ao ar, demorou um pouquinho, mas saiu. Jair Alexander tá chegando do Green Bay Packers, a gente sabe o talento que é esse cara, tá? Inclusive, parabéns Green Bay Packers que conseguiu aí
perdeu o Jair Alexander, mas trouxe, né, ontem um pass rusher, assim, fantástico, né? Parabéns, Jerry Jones aí, o grande negociador Jerry Jones. Chidobe Awuzie é uma peça, é um reforço muito bem-vindo, muito interessante. E o TJ Tampa, a gente precisa ver o que vai ser esse cara, né? Porque a gente viu muito pouco temporada passada. Vamos ver se ele ganha mais espaço para essa temporada, né? Sim, eu acho que a vida do Ravens na hora de montar esse grupo de cornerbacks foi facilitado um pouco por conta das lesões dos calouros, né? Do Bilal Coney e do Robert Longerbeam. Os dois acabaram lesionados, vão perder a temporada inteira, então não tinham mais... Foram 2 a menos na disputa. E o Keon Martin acabou ganhando a disputa contra o Jalen Armour Davis, né? O Jalen Armour Davis provavelmente foi cortado muito por conta de ser um free agent no ano que vem, e que seria, sei lá, a 5ª ou 6ª opção desse grupo. Então o Ravens deve ter imaginado que valia mais a pena ficar com algum jogador mais jovem, que teria mais tempo de contrato, pensando no futuro também, já que seria mais uma peça de rotação, special teams e tal. Né? Então, assim, como é um grupo... diria e também a gente não pode deixar de esquecer, né? Como diria o Giba Pérez, doutor Jalen Armour Davis, né? Que agora vai fazer medicina em Tennessee. Exatamente. E o Keon Martin é uma história muito interessante, né? Da trajetória dele. Ele não estava nem no grupo inicial de jogadores não draftados que o Ravens trouxe. Ele foi contratado depois de um teste que ele fez no time, né? Um tryout. E, pô, sair dessa situação e chegar e fazer o elenco inicial, os 53 iniciais, cara, é assim, raríssimo isso acontecer, tá? Então, o que esse cara deve ter se destacado nos treinamentos e mostrado aí, a comissão técnica deve amar esse jogador, porque dificilmente um cara chegaria nessa situação sem ter mostrado muito ao longo de todo o processo de treinamentos aí antes da temporada. Mas, assim... A verdade, no fim das contas, é que a gente espera não ver ele em campo na defesa, né? Que aí quer dizer que o Marlon Humphrey, o Nate Wiggins e o Jair Alexander estão todos saudáveis, jogando em bom nível, e se isso acontecer, é um trio de cornerbacks de, assim, potencial muito, muito alto. Amém. Que assim seja. E fechando a defesa, indo agora pro fundo do campo, o Baltimore Ravens está levando 4 safeties. O Kyle Hamilton, Malachi Starks, Sanusi Kane e Ruben Lowery. Lembrando que o Beau Brady foi cortado nessa última leva. E o Ardarius Washington, que para rotação eu gosto muito dele, que ele tem lá a sua competência, ele tá na pup list. Eu nunca lembro como é que é a regra da pup list pra saber quando que ele volta. Acho que ele tá fora dos 6 primeiros jogos. 6 primeiras semanas, pelo menos. Mas considerando a lesão que ele teve, eu imagino que ele vai ficar mais tempo fora. Pode ser. De qualquer jeito, eu espero aí que o Kyle Hamilton tenha conseguido o seu companheirinho de fundo de campo. E assim espero porque... E aí eu vou voltar naquilo que eu falei a respeito da defesa do Baltimore Ravens, a respeito das pressões, porque quando eu falei da defesa esse ano emular o esquema do Mike McDonald, uma das coisas que o Mike McDonald conseguia fazer é botar o Kyle Hamilton para rodar dentro da defesa do Baltimore Ravens. Então a gente já viu o Kyle Hamilton ali apoiando os linebackers, colando mais na box, fazendo as funções de edge rusher, fazendo pressão em cima do quarterback. Então eu imagino que se você consegue colocar o Kyle Hamilton para quebrar esses galhos de vez em quando, você facilita a vida dos demais jogadores que estão ali naquelas posições, até porque não é assim como se fosse um improviso. O Kyle Hamilton consegue fazer tudo isso muito bem. Eu acho que a função que ele menos exerce, na verdade, é o do cornerback que vai marcar o wide receiver na lateral do campo, né? Aquele cornerback mais wide. Agora, de resto, assim, se o Malachi Starks for tudo isso e trouxer a segurança de conseguir cobrir a zona sozinho lá no fundo para você poder projetar o Kyle Hamilton mais para frente, nossa, cara, a possibilidade que o Zach Orr tem para mexer nessa defesa é muito grande. Sim, com certeza. É um jogador de nível absurdo e, assim, essa dupla tem potencial para ser a melhor dupla de safeties da NFL. Eu tenho uma expectativa estratosférica pelo potencial que esses dois caras têm para jogarem juntos, versatilidade, habilidade, assim, eu tô com uma expectativa que eu nunca tive antes para uma secundária do Ravens. E olha que a gente já teve algumas secundárias muito boas. Inclusive o Kyle Hamilton de contrato renovado, né?
Então, acabou... O jogador mais bem pago da liga, excetuando a posição de quarterback. Pelo que eu vi, eu não sei. Da liga não, do Ravens. Então eu li errado, que eu sei que ele quebrou a posição. Isso aí. Isso, sim, isso. É o safety mais bem pago da história, o maior contrato da história para um safety. E é o jogador do Ravens mais bem pago da história sem ser um quarterback. No caso, o Lamar. Por isso que eu estranhei, porque ele bateu o contrato do Madubuike, né? O que eu falei assim, pô, não é possível, o contrato do TJ Watt é muito mais alto do que isso, como é que isso agora do Micah Parsons, o contrato do Micah Parsons é quase o dobro desse. Mas então, 4 anos, 100,4 milhões, então 25,1 milhões por ano. Ele tá aí sob contrato com o Ravens por mais 6 anos, né? Porque ele ainda tinha 2 anos. Esse ano agora é 2025, é o último ano do contrato de calouro. 2026 é a opção de 5º ano do contrato de calouro. E aí depois tem mais 4 anos que foram esses que foram acordados nessa renovação. Então tá aí por mais 6 anos garantido o Kyle Hamilton vestindo a camisa do Ravens. E pra mim o melhor safety da liga, um dos melhores defensores da NFL. Jogadoraço que a gente vai ficar aí feliz de ter no elenco por mais muitos anos por vir. Enquanto isso, a gente tem o Malachi Starks, que também deve ajudar bastante nesse grupo. O Sanus Kane ganhou essa posição de safety 3 ao longo do training camp. E o Ruben Laurie é o terceiro, né, e último não draftado que vai fazer o elenco esse ano. E que provavelmente vai jogar mais como especialista, mas que ganhou, né, o papel na disputa contra o Bo Brady. Então... méritos pra ele. Tem um videozinho que o Baltimore Ravens soltou, muito fofo, inclusive, com esses 3 calouros não draftados, assim, preparem os lenços, tá, gente? Porque é bastante emocionante. E pra gente encerrar, né, colocar aqui uma última nota, os especialistas que vão pra temporada 2025, Nick Moore, Jordan Stout e o Tyler Loop. Depois de muito tempo, temos um novo kicker no Baltimore Ravens. Ele que começou meio tímido, não tinha muita... O pessoal falou que, pelo menos no começo, né, dos treinos não estava lá muito confiante e tudo mais. Aí a gente foi vendo pré-temporada ele começou a mostrar um pouco mais de pontaria, um pouco mais de força nos chutes e tudo mais. Nós viemos aí durante muito tempo aí com uma posição de kicker muito segura. E agora a gente chega com uma incerteza. Não deve mudar muita coisa, né? Apesar que falamos aqui de uma segurança na posição de kicker durante muito tempo, mas a última temporada do Tucker também não foi lá grandes coisas, né? Na verdade foi bem ruim. Sim, de fato. Então agora eu fico na expectativa de, sabe, ver o que será esse kicker, assim, mas mais uma observação anedótica mesmo, né? Pô, temos um kicker novo depois de muito tempo, tem várias pessoas aí que começaram a torcer de longa data, desde o Super Bowl, que acompanharam aí o camisa 9 por muito tempo, ele que virou um ídolo, infelizmente terminou a carreira do jeito que terminou. Vamos ver agora qual será a jornada de Tyler Loop. É isso, certo, só não dá pra chegar com a cobrança de que ele seja um cara do nível do Justin Tucker no auge, né? Tem que estar disposto aí a enfrentar os altos e baixos que vão existir. Agora o Ravens tem um kicker, vamos dizer assim, provavelmente o Ravens vai ter um kicker normal, não um cara fora da curva, possivelmente o melhor da história da posição. Então, estamos sujeitos aos altos e baixos que isso pode significar. Voltamos ao mundo normal, né? Voltamos isso. Ao mundo normal. João Gabriel Gelli, fechamos então o elenco por aqui, né? Eu não sei que você tenha mais algumas coisas sobre expectativas para esse elenco. Acho que podemos fechar a casa, né? Certo? Sim, senhor. Então é isso. Muito obrigado pela participação, muito obrigado aí pelos comentários e talvez, se tudo der certo, se a gente não se desencontrar como aconteceu no ano passado, nos vemos em São Paulo. É isso, meu amigo, é isso. E você aí também que está nos escutando, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Já que estamos falando de São Paulo Game, eu quero fazer um convite para você. No dia 4 vai estar rolando a ativação do Los Angeles Chargers lá no posto 6.
ali na Vila Madalena, em São Paulo. Eu estarei lá junto com o pessoal do Zona Neutra, tá bom? Então, se você quiser lá bater um papo, tomar uma cerveja, zoar o Kansas City Chiefs e tudo mais, conversar um pouquinho sobre Baltimore Ravens, já esperando para domingo, acompanhar o kickoff com o Philadelphia Eagles e Dallas Cowboys, cola lá no posto 6 e pode procurar por mim. Eu não sei onde estarão Giba Pérez e João Gabriel Gelli, já adianto, tá bom? Eu estou falando por mim, mas quem sabe a gente se esbarra lá também na Neoquímica Arena, tá bom? Lembrando, sempre siga a Casa do Corvo nas redes sociais, @Casa do Corvo em todas as redes, menos nas do Mark Zuckerberg, que é Casa do Corvo BR. Estamos soltando vídeo de notícias lá no YouTube, então vai acompanhando que tem coisa bacana, que tem produção bacana lá. E voltamos na semana que vem para falar de preview Baltimore Ravens e Buffalo Bills, tá bom? É isso, gente. Setembro finalmente chegou. Um grande abraço e até mais.